Selene, eu sou uma bruxa helênica e eu decidi vir como primeiro vídeo do canal. Esse vídeo vai ser um pouco curto, acho que vou tentar não deixar passar de 10 minutos. E eu vou dar algumas dicas de como começar a cultuar deuses gregos. Eu ia fazer um vídeo explicando só como começar a cultuar Hecate, mas eu vou deixar isso para outro vídeo porque é algo mais detalhado. E tá muito calor aqui. Então eu vou dar algumas dicas de como eu começar a cultuar deuses gregos. A primeira dica que eu vou ter pra vocês é cadernos. E é basicamente isso mesmo, é cadernos. Tá faltando 2, mas eu tenho esses cadernos aqui. Cadê? Esse aqui é só de Hermes. Aqui bonitinho de Hermes. Aí esse aqui é o de Hecate. Tem esse aqui, que eu já zerei ele. Esse outro, que é de um epíteto de Hecate que eu tô fazendo, que é Catiastrodia. Aí aqui eu tô deixando pra anotar só coisas que eu tô aprendendo sobre Hecate. Tem pouca coisa ainda, só tem uma página. E tem outros 2 que tá em cima do meu altar e eu tô com preguiça de pegar. Mas enfim, quanto mais cadernos você tiver, melhor, porque você vai anotar muita coisa. Se você achar que tipo, um caderno é o suficiente pra todo Deus, não é. Então você já tem em mente que quanto mais caderno você tiver, melhor, porque você vai anotar muita coisa sobre eles. A próxima dica que eu vou ter pra vocês é livros. Tenham muitos livros. Eu não tenho dinheiro para poder comprar livros sobre mitologia grega. Não precisa comprar. Tem um monte de PDF, inclusive eu vou deixar alguns PDFs que eu tenho aqui na descrição. Mas assim, os que eu tenho fisicamente é esse aqui, que é o livro de ouro da mitologia grega. Da mitologia. Eu tenho esse aqui, Édipo Rei, de Sófocles. Eu também tenho a Ilíada e a Odisseia. Só que eles estão ali na minha estante e novamente eu estou com preguiça de pegar. Enfim, tenho bastante livros porque o estudo sobre a mitologia grega se vem de muitos livros antigos. Tem alguns livros também que eu vou ver se eu consigo o PDF deles, que eu quero tentar ao máximo, dar o máximo de livros pra vocês, porque novamente livro é uma coisa que é muito usada na mitologia grega. E eu vou ver se eu consigo, além de deixar só na descrição, eu vou ver se eu consigo organizar tudo num drive pra deixar pra vocês usar. Mas eu vou ver também se eu consigo alguns outros livros, porque além de Édipo Rei, de Sófocles, também tem a Ilíada e a Odisseia, tem os Argonautas, Medeia, tem também, se eu não me engano, tem a peça de Electra. Tem muitos livros que são extremamente importantes na mitologia grega que ajudam muito a estudar sobre isso. Então, o mais importante é sempre ter muitos livros sobre a mitologia grega, porque eles vão te ajudar a entender. A próxima dica é estudar ao máximo os hinos e os mitos, porque como eu disse anteriormente, os livros são extremamente importantes, mas os livros, muitas vezes, eles são um aglomerado de histórias. Mas também é importante você estudar o mito central daquele deus. Como, por exemplo, se você quer entender o deus, você tem que entender do começo até o final dele. Final entre aspas, né? Mas você entendeu? Por exemplo, qual é o primeiro mito desse deus? Um exemplo. Eu sou devota de Hermes também. Então, o primeiro mito de Hermes é o nascimento dele, que é o nascimento dele entre Maia e Zeus. Cadê? Eu tenho aqui, só um exemplo. Tem aqui o hino órfico de Hermes e o hino homérico de Hermes. Tem também muito sobre isso, que como estou explicando, os hinos, porque existem diferentes hinos, mas os mais principais são os hinos órficos e os hinos homéricos. Mas tem outros poetas, que eu esqueci o nome, mas tem outros sim, porque eu me lembro que só de Apolo tem mais de 4 poetas diferentes que fazem mito.
Mas, tipo, é importante você entender os mitos, porque muitos deles podem. Porque, normalmente, são mitos diferentes. E às vezes, um mito pode não funcionar com você na hora de uma invocação. Um hino, eu confundi a palavra. Um hino pode não funcionar com você na hora de uma invocação tão bem quanto outro funcionaria. Como, por exemplo, o mito homérico, o mito órfico de Zeus é maravilhoso. Só que eu tenho muito mais resultado quando eu faço o hino homérico. Então é muito importante porque você vai ter porque vai ter aquele hino, eu tô confundindo muita palavra. Vai ter aquele hino que vai te dar muito mais conexão com a entidade, entende? Então é muito importante vocês estudarem todos os hinos sobre aquela entidade, porque sempre vai ter aquele hino específico que vai ser o que você sempre vai usar. É muito importante ter o hino de conexão com a entidade. E os mitos também, porque você entende a história da entidade, você estuda o nascimento, as funções, as coisas que ele dá, entende? As bênçãos, a reciprocidade, as maldições, as dádivas, você entende tudo sobre ele pelos mitos. Então é muito importante você sempre estar entendendo as histórias dos deuses. Uma coisa também muito importante são os oráculos. Como, por exemplo, vocês, quem tá vindo de outras redes, como seja o Instagram, o TikTok, sabe que eu sou taróloga. Como, por exemplo, esse aqui é o meu baralho. É que bonitinho, esse aqui é o meu xodó. A coisa mais linda do mundo. É bom você ter um baralho. Ah, mas eu não sou muito bom em baralho. Tem muitos outros oráculos, como por exemplo, tem outro que eu curto bastante, que é o pêndulo. Aqui, ele funciona na base da vibração. Então, tipo, de acordo com... É bem complexo de entender, mas ele é basicamente um bagulho que fica assim pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. Aí, determinado movimento, você tem a resposta. Também tem as runas. Tem o baralho cigano, que eu tenho um, só que ele tá no meu altar. Também tem o baralho cigano, tem o baralho padrão, que é o tarô de Highsmith, tem o baralho de Marcélia, tem a Sibila italiana, que eu vou tentar tanto deixar a foto quanto deixar o arroba de um amigo meu que é maravilhoso, ele lê a Sibila italiana como muito bem, uma delicinha. Tanto que eu tô querendo comprar uma, que eu achei bem interessante. Tem um outro baralho também, que ele é tipo um baralho cigano, só que ele é da Alemanha. Eu esqueci o nome, mas se eu achar eu vou colocar aqui, que ele também é um baralho que eu tô muito interessada pra começar a estudar. Como eu disse, tem as runas também. Agora, tem outros oráculos que são um pouco mais complicados e demanda muito mais tempo para entender. Então, eu não recomendo eles para pessoas que estão iniciando. Como, por exemplo, a piromancia, que é o oráculo das chamas, da vela, tudo. Tem a aquamancia, que é o oráculo da água. Ele é um pouco mais complicado de entender, então você tem que ter muita concentração. Tem o espelho negro também, que eu tenho um espelho negro no meu altar, tanto que se eu não conseguir eu vou deixar a foto aqui. Tem o oráculo do ar também, que é um pouco complicado, mas se eu não me engano isso também pode estar relacionado com as pitchas, que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas é basicamente você entender a resposta das entidades de acordo com a fumaça. Muitas das vezes pode ser tipo como as pitchas faziam, que era inalando a fumaça e recebendo as respostas. Ou algumas pessoas podem simplesmente ver a resposta na fumaça. Eu não sei se eu tô certa, mas eu acho que em algum momento eu já ouvi falar que alguns Exu e algumas pombogeiras fazem isso, que é literalmente ver a resposta numa fumaça. Mas se eu estiver errada, podem me corrigir à vontade. Então, eu não sei se existe um oráculo ligado ao elemento da terra, mas com certeza deve existir. Mas saibam que muitos oráculos podem sim ser relacionados ao elemento. Então existem muitos oráculos, mas o mais principal e o mais simples de entender, eu digo simples entre aspas, porque cada carta tem um significado.
e esse significado determina muito de acordo com a tiragem, mas entre aspas, o mais simples e o mais fácil de entender é o baralho. Então ele é muito versátil porque você pode usar ele com qualquer entidade. Seja entidade egípcia, grega, tupi brasileira, afro-brasileira, qualquer entidade é tiro e queda para poder entender no baralho. Então, eu recomendo vocês terem um baralho. Eu não recomendo que vocês comprem um baralho já de 78 cartas, como é o meu. Eu recomendo que vocês comprem um baralho pequenininho, de 22 cartas, porque ele é mais simples de entender. Porque o de 78 cartas, ele tem muita carta. Ele é o arcano maior e o arcano menor, então é muito mais complicado de entender. Então eu recomendo que vocês sempre tenham o arcano... Primeiro usar o baralho de 22, que é apenas os 22 arcanos maiores, que vai do louco até o mundo, então ele é muito mais fácil de entender. E quando você já tiver mais centrado nisso, aí você vai pro baralho de 22 cartas, que ele vai ser um pouco mais complexo, mas com o entendimento dos 22 arcanos se torna mais fácil de entender. Bom, nesse momento, essas são algumas dicas que eu tenho pra vocês. Como, né, eu expliquei, esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo. Então, se eu tiver mais algumas dicas, eu vou passando pra vocês o que eu tenho, o que eu pretendo, porque eu tenho muita coisa pra explicar, só que esse é o primeiro vídeo, então eu só tô testando o módulo. Mas é isso. Como eu disse, eu vou deixar os livros na descrição pra poder simplificar pra vocês. Beijinho!